Gente, boa noite. Vamos dar início a mais uma edição do Sempre um Papo. Agradeço a presença de todos, agradeço aqui a todos que estão nos ouvindo aí pelo YouTube, pelo Brasil afora. Meu nome é Afonso Borges, eu faço o projeto Sempre um Papo há 40, mais exatamente, há 39 anos em Belo Horizonte e diversas capitais brasileiras. Além do Sempre um Papo, nós fazemos 4 festivais literários, o FLI Araxá, o FLI Paracatu, o FLI Itabira e agora o FLI Petrópolis na sua segunda edição. Então, além disso, a Associação Cultural Sempre um Papo cria essa rede de incentivo à leitura que já dura 40 anos. Em 2016 a gente vai. Desde já peço autorização de imagem para vocês. Esse programa vai para o YouTube e quem quiser processar alguém por questão de direito de imagem pode processar o Gabriel, que está ali, que ele inclusive era cabeludo, agora tirou o cabelo, não posso nem falar que é processar o cabeludo, tinha que processar o cara sem cabelo ali, entendeu? E nós continuamos até o final do ano, temos edições não só aqui, mas também no Tribunal de Contas, semana que vem com Itamar Vieira Júnior, depois com a Conceição Evaristo, depois com o Ailton Krenak, dia 10 de dezembro, lá no TCE, e o projeto continua até o final do ano, sempre divulgado pelas nossas redes, em especial o Instagram, mas também no site do Sempre um Papo, que está sempre atualizado com todas as informações. O site é uma coisa antiga, mas o projeto mantém uma regularidade na informação e na qualidade da informação. Eu tenho com vocês hoje a alegria de receber Eugênio Butti, esse jornalista, professor da USP, um homem de comunicação pública, de repercussão e de muito conhecimento, não só no Brasil, mas fora. Mas, antes de tudo, um grande amigo, que eu tenho a alegria de receber sempre aqui em Belo Horizonte e dizer que eu posso dizer que eu lancei todos os seus livros, né? Todos? Acho que sem exceção, e são muitos. Boa noite, Eugênio. Não, uns 20, será? Você já contou o número de livros que você tem? Dá uns Sim, 20. eu acho que são uns 20, sim. E sempre teve um lançamento com você, ou em São Paulo, ou aqui, ou nas feiras. Então, sempre tem a sua mão. Pois é, mas é muito legal dizer que hoje eu gosto de fazer, vou fazer esse registro aqui documentado agora, que o Sempre um Papo, né, como muitos de vocês aqui conhecem, que já tem tantos anos, não era gravado em vídeo. A gente mal gravava em cassete, fita cassete, o áudio, né, como forma de documentar. Mas quando eu levei o Sempre um Papo para Brasília, no Conjunto Cultural da Caixa, no início do governo Lula, nós estamos falando de 82, pode ser? Não, nós estamos falando de 2003. 2003, exatamente. Primeiro governo Lula. Ali começou, a convite do Eugênio, que então estava na EBC, né, como presidente da Empresa Brasileira de Comunicação, os programas serem gravados. E ali começou uma série documental do projeto, e é bom que eu estou dizendo isso para ficar documentado, que hoje o nosso YouTube já tem mais de 9 milhões de visualizações e mais de 1.700 vídeos ali postados para quem quiser ouvir, quem quiser assistir sobre literatura brasileira. Então, desde já, Eugênio, te faço esse agradecimento público, que começou com vocês. É um absurdo você me fazer um agradecimento, porque eu que preciso agradecer a você sempre. De fato, quando Sempre um Papo foi para Brasília e eu estava lá, a gente já era amigo fazia alguns anos, eu insisti para que isso se tornasse também acessível pela televisão. E funcionou muito, foi uma coisa bonita de ver. Mas eu preciso agradecer você, desde que Humberto Werneck me apresentou para você, isso 1990, por aí, talvez um pouco antes, e desde então
a gente faz coisas juntos. E eu devo muito aos seus empurrões, ao estímulo, à confiança, devo muito a isso, eu sou muito grato a isso. Por isso que eu digo que eu que tenho que agradecer. E o trabalho que você realiza, Afonso, e é, de novo, bom que isso esteja sendo gravado, é uma das ações culturais de maior fecundidade no Brasil, nesses 40 anos. Eu acompanho muito de perto o trabalho do Adalto Novaes, que são os ciclos de conferências e o ciclo Mutações. Há um bom tempo, os ciclos de conferências de que eu faço parte têm o nome de Mutações, porque o Adalto desenvolve uma visão de que nós não estamos numa crise, nós estamos passando por uma mutação e essa mutação vai ser visível em aspectos antropológicos. Não é algo que terá uma solução como as crises têm. É uma transformação muito grande e haverá dimensões que não admitirão nenhum retorno, e ele tem uma visão muito fina e muito sensível e, ao mesmo tempo, muito lastreada no que a filosofia talvez tenha deixado de melhor. E é um trabalho que eu acompanhei muito, e eu vejo que o trabalho do Adalto Novaes criou uma escola filosófica no Brasil. Nós que participamos disso fomos moldados, de alguma maneira, pela influência desses ciclos. E Antônio Cândido, quando comenta o trabalho de Adalto Novaes, diz algo parecido. É um pensador de uma estatura única no Brasil. E eu acompanho também muito de perto, menos do que eu gostaria, mas acompanho o trabalho que você faz. E o seu trabalho é um trabalho de formação de leitores, de aproximação da literatura com as dinâmicas das comunidades em muitas frentes. É um trabalho que encorajou e impulsionou a carreira de escritores, de escritoras, de pensadores, pensadoras, sem paralelo no Brasil, sem paralelo. As pessoas podem dizer das feiras ou festivais de literatura que acontecem nas cidades, e hoje são muitos, e é muito bom, mas o Sempre um Papo, a Fli Paracatu, Fli Itabira, Fli Petrópolis, todas as coisas que você articula, elas têm um organismo muito coeso, de muita substância, que vem deixando frutos bastante palpáveis, perceptíveis. E é uma coisa sem paralelo, de fato. E é uma alegria ter feito parte disso e estar aqui agora. É uma alegria muito grande. Eu fico muito feliz com isso. Eu adoro que tenha sendo gravado. Vocês estão gravando, não gravou? Vocês lembram para mim, por favor? Se der algum problema. Eugênio, vamos organizar da seguinte forma. Fala um pouco, apresenta um pouco a Razão Desumana. Depois falamos rapidamente sobre o Que Não Se Repita, né? Um de cunho de filósofo, basicamente de filosofia, o outro despencando pela política, né? Porque eu quero conversar com vocês algumas coisas além disso, fruto também das nossas conversas Tudo bem. pessoais. Então, apresenta, por favor, a Razão Desumana. Eu nesse Razão Desumana, eu procurei desenvolver
a apresentação de uma questão ainda mal assimilada e, na verdade, que não se deixa muito ver. E aí eu entro numa conversa que é uma conversa difícil, no sentido de ela é inóspita e hostil, porque nos traz algumas más notícias. No entanto, sempre que existe a pergunta, existe esperança. E sempre que existe pensamento, existe ação possível. Eu desenvolvo o que eu desenvolvo a partir da crítica da comunicação. Foi pela crítica da comunicação que eu fui buscar referências em psicanálise, na linguística, na filosofia, para entender a comunicação em seus diversos aspectos e na sua fisionomia mutante. E aí é que eu vejo que se deu um evento de pouca visibilidade por enquanto. No século XX já era muito perceptível o desenvolvimento feroz da técnica. Com o tempo foi possível ver que a técnica e o capital tinham vinculações que não se desarticulavam. Era impossível falar da técnica sem pensar no capital e vice-versa. O capital é uma relação social que permite a apropriação do trabalho, que permite a exploração do trabalho, uma relação de propriedade muito peculiar com os meios de produção e assim por diante. E a técnica é aquilo que, por meio de artifícios, de fórmulas, de construções engenhosas, adquire um moto próprio, sem depender da ação humana. Ela é um pouco mais visível hoje quando a gente vê máquinas que falam, que conversam. E eu brinco dizendo, máquinas que se tornaram sujeito de linguagem. Isso é técnica. Ou a burocracia. A burocracia tem um elemento de técnica. Hoje, técnica e capital estão juntos, articulados com o poder. Um retrato disso pode ser visto nos converscotes que reuniram o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e os capitães das Big Techs, os donos, os dirigentes, CEOs das Big Techs. É interessante que, poucos anos atrás, essas Big Techs tinham a tentativa de dizer que elas não moderavam as mensagens, as comunicações, que elas eram uma praça pública, que elas eram, vou usar a palavra, neutras. Depois da eleição de Trump no ano passado, ele tomou posse este ano, parece que faz uma eternidade, essa forma de disfarce foi virando fumaça. E ficou muito claro que as plataformas sociais não têm nada de praça pública. Elas sempre foram uma praça privada, mas a intenção partidária e claramente comprometida com causas da extrema-direita no mundo apareceu em toda a sua inteireza. A gente vê, então, nessas confraternizações, que a técnica não está separada do capital e que os dois não estão separados do poder.
A desinformação, que hoje é um produto da técnica, ela é também um projeto de poder da extrema-direita. São coisas inseparáveis. A mutação da política em fanatismo é parte desse projeto. E isso põe em marcha processos que a gente olha e pensa assim, existe uma racionalidade nisso aí. Tanto que é possível prever o que vai acontecer. Mas essa racionalidade, que tem parte com a razão, é anti-humanidade. Ela é desumana. Então, esse livro é um esforço de pensar em torno disso. São 7 ou 8 ensaios. Eu reescrevi boa parte deles, alguns tinham sido publicados, e eu reorganizei até para evitar repetições que poderiam existir e para desenvolver mais profundamente certas ideias, e proponho esse livro. Como fica claro com o que eu estou dizendo, são textos, apesar do meu esforço sincero e suado de tornar a leitura menos penosa, são textos que demandam um esforço, um comprometimento, mas alguma coisa vem acontecendo. Tem um subtítulo que é Cultura e Informação na Era da Desinformação Inculta. Por que desinformação inculta? Porque é uma desinformação que destroça a cultura. Ela é inculta e ela milita na direção da incultura. A cultura é linguagem, mas a cultura são práticas sociais e laços sociais. A linguagem é uma instituição social, a língua, esse recorte, aquela língua que um país fala, uma comunidade fala, ela estabelece um laço social e localiza as pessoas em relação a si mesmas e em relação às outras. E, nesse sentido, a cultura é uma espécie de ambiente em que vivemos. Ora, a desinformação desorganiza a cultura a um ponto de retirar dela o que ela tem de vivo. Vamos pensar em seres humanos viciados no celular, o que é um problema do nosso tempo e um problema da cultura. O que acontece aí é que a pessoa vai perdendo os laços que ela tem com aqueles que são próximos, com o lugar em que elas vivem, com a família, com tudo aquilo que pode ser histórico, que pode ser identitário, no sentido de que fornece identidade, e vai pertencendo a uma esfera de imaterialidade que fez uma rarefação do tecido cultural. É como se houvesse uma incultura no lugar da cultura, ou um fluxo de mensagens inculto, e que apaga as possibilidades de alguém pertencer a uma história que ela reconhece como sua e pertencer a um movimento na direção do futuro em que ela se reconhece nos outros que estão ali com ela. As relações, a gente diz que elas são virtuais, ou seja, elas são relações com coisa nenhuma.
porque elas se desmancham e se refazem. E quando se fixam, elas são fanatizantes, elas não são da ordem do pensamento, elas não são criativas. Fazendo uma pergunta irracional aqui, Eugênio. Se tudo isso foi feito, está sendo feito pelo capital, que utiliza a técnica para alcançar esses objetivos, por que o capital não pode utilizar a técnica em prol de outros objetivos? Pois é. A resposta que eu daria é por que não, mas eu gostaria de explicar. Na via do capital, não existe perspectiva. Pelo menos não existe perspectiva democrática. Na via do capital, e as provas já estão aí, elas são abundantes, vai haver um recrudescimento dos modelos autoritários ou totalitários, vai haver um esvaziamento das instâncias de representação e de elaboração coletiva, que é o próprio território da política, o tecido da política. E, enfim, nós veremos mais violência, nós veremos mais indiferença com relação aos seres humanos. É curioso observar que a nossa capacidade de indignação refluiu. Por aí não tem caminho. Mas por quê? Por causa da natureza do capital. Poderíamos tratar disso, mas antes eu gostaria de trazer uma outra ideia. Se a gente quiser falar de esperança, e esperança é uma palavra ruim, mas se a gente quiser falar de uma possibilidade de superação dessa razão desumana, nós teremos que falar da política democrática com capacidade de regular essa técnica e a fusão entre essa técnica, o capital e o poder. Nós estamos falando, portanto, eu estou falando de regulação das big techs, de regulação das plataformas ditas sociais, porque, na verdade, são plataformas antissociais. Elas são antissociais. Márcia Tiburi falava isso alguns anos atrás, um grande amigo meu, Cacalo Kfouri, falava isso alguns anos atrás. São plataformas antissociais, da mesma forma que são incultas ou anticulturais. Elas são antissociais. São seres desplugados dos seus iguais, que buscam reafirmações narcísicas, fantasias, e que são ariscos a qualquer experiência verdadeiramente social, cultural, histórica. A própria história fica nublada, perde a sua densidade. Nós mal percebemos o que é passado e futuro, como se vivêssemos numa bolha de presente expandido e compactado. A regulação, no entanto, é um caminho. Veja que na Europa, até nos Estados Unidos, no Brasil, numa escala menor, começam a aparecer conflitos entre a regulação proposta pela democracia e o interesse das big techs ou desses grandes conglomerados monopolistas globais, que é o que eles são. Por sinal, uma primeira manifestação de que não havia neutralidade alguma, como se tivesse havido em algum tempo, nesses conglomerados, foi a manifestação do Zuckerberg, logo após a eleição do Trump, se não me engano, ainda antes da posse do Trump, ainda em 2024,
em que ele diz que vai seguir o presidente Trump para combater as tentativas de censura em outros países no mundo. Ele faz uma aliança com Trump para combater as tentativas de censura, entre aspas, no mundo. O que ele chama de censura é a tentativa de regulação. Os atritos vão ficando menos escondidos, menos disfarçados. Os atritos vão ganhando mais nitidez. E isso mostra que o real caminho e o real enfrentamento se dá entre democracia e as big techs. No Brasil, é muito pequeno o que nós conseguimos fazer, perto da dimensão do problema, mas existe algum esforço. E ele é meritório, inclusive no Supremo Tribunal Federal, inclusive no Parlamento, com tentativas de projetos que poderiam regular essa matéria. Por aí, nós poderíamos ter uma forma de contenção. Se nós voltarmos na história, nós vamos ver que, em vários momentos, o capital ameaçou devorar tudo o que via pela frente. No começo do século XX, nos Estados Unidos, o apetite extrativista e predatório do capital encontrou uma barreira quando o governo dos Estados Unidos começou a demarcar territórios intocáveis, que seriam territórios de preservação, e se estabelece um limite. Mas há muitos outros momentos. Se nós pensarmos no que foi a conquista dos direitos trabalhistas, no começo, na Revolução Industrial, as crianças trabalhavam jornadas, alguns dizem até de 16 horas por dia, porque era uma mão de obra barata. Essas coisas, com conflito, foram adquirindo uma maturação e vieram direitos trabalhistas, ao lado de direitos sociais, ao lado, depois, de um estado do bem-estar, com uma série de garantias, e isso se equilibrou, mais ou menos. Hoje nós estamos numa razão desumana e numa desinformação inculta que escraviza crianças. De que forma? Fazendo com que o desejo das crianças, a configuração da subjetividade, esteja atrelada e comandada por apetrechos tecnológicos, como um aparelho celular. E a criança desenvolve dependência em relação àquilo, por uma série de caminhos. E trabalham com o celular, depositando olhar ali, depositando olhar nas telas, fabricando o valor da mercadoria. Em determinado momento, nós vamos ver que esse tipo de exploração também é selvagem. No livro Superindústria do Imaginário, eu falo que esse tipo de exploração é incomparavelmente mais selvagem do que a que se deu na Revolução Industrial do século XIX. E, se a democracia conseguir, essas coisas terão um limite. O caminho é por aí. Por que o capital não faz isso? Por causa da sua natureza. Eu acho um pouco fácil acusar a natureza do capital, porque ela já foi acusada muitas vezes. Mas nós conhecemos a natureza do capital. Espontaneamente, não há registro do capital que abriu mão de exploração, ou abriu mão de apropriação da mais-valia, ou que abriu mão da taxa de lucro. É sempre uma tensão. Aliás, o Estado e o capital vivem em tensão. Nos Estados Unidos de hoje, essa tensão está desaparecendo, o que é um péssimo sinal. Significa que o Estado está a serviço de um interesse que não é o público. E significa, de outro lado,
que a técnica atrelada ao capital está sendo instrumentalizado por uma forma ou um projeto de poder. Portanto, o único caminho aí é a regulação. Teremos força política para isso? Acho uma bela pergunta. Por que o capital, em certa medida, não consegue se realizar, digamos assim, com seus instrumentos, mecanismos e formas de atuação com a democracia? Isso também é conhecido. Há uma contradição, não entre capital e democracia, mas entre mercado e democracia. Por isso é preciso regular o mercado. Não existe mercado não regulado. O mercado não é um locus naturalis, dizem os juristas. É um locus artificialis. Ele é organizado no plano da cultura, nós que estávamos falando de cultura. Agora, por que o capital não consegue? Eu posso voltar ao belo Manifesto Comunista. O capital não consegue viver a menos que revolucione as suas formas internas incessantemente. O mito da revolução, é bom lembrar, é um mito burguês, não é um mito proletário. E o capital tem essa natureza. Eu adoro o que Guy Debord escreveu em 1967, publicou em 1967, com o belíssimo Sociedade do Espetáculo. Ele viu como quem tem uma visão, uma epifania e um pesadelo. Ele viu que o capital tinha se transmutado em espetáculo e não precisava mais ser invisível, que é parte do que eu estou falando aqui. Porque uma das características definidoras do capital, nas descrições que chegam até nós do século XIX, é a maneira como ele estabelece relações entre coisas a partir da relação entre pessoas, mas de um modo tal que não dá para ver a relação entre as coisas. Mas Guy Debord, com o espetáculo, ele fala que o capital se tornou visível e a mercadoria ocupou todos os espaços. Não há um espaço que não seja o espaço da mercadoria. Mas isso é 1967. Provavelmente, Sociedade do Espetáculo é uma volta a mais no parafuso da indústria cultural. Eu encontro elementos na Sociedade do Espetáculo que não estavam descritos na indústria cultural. Mas eu acho que hoje nós estamos num outro patamar, que é o que eu chamo de superindústria do imaginário. Superindústria porque as relações de serviço são relações industriais. O chamado terceiro setor, ou a economia dos serviços, o mercado dos serviços, na verdade, é uma fabricação em escala superindustrial de mercadorias visuais ou de mercadorias em signo, de mercadorias que são a imagem da mercadoria, que é fabricada e que preside a circulação da própria mercadoria física. O corpo físico da mercadoria é um suporte do signo. E o signo da mercadoria é o que concentra o maior valor de troca. Você acha que a comunicação pode explicar isso com algum alcance? Eu acho que sim. Eu acho que o estudo da... Pode falar da semiótica, né? Não, mas até mais do que isso. Eu acho que sim. Eu acho que pode explicar, porque se é verdade que a mercadoria circula como signo, ou se é verdade que a mercadoria circula como imagem... Por que você não usa o símbolo? Hã? Por que você não usa símbolo? Por uma outra razão, eu te explico. Tem uma resposta para isso.
Mas se é verdade que a mercadoria circula como imagem e circula como signo, é verdade também que a necessidade é apenas um pretexto do desejo. A mercadoria interpela o desejo, não interpela mais a necessidade. E o sujeito usa a necessidade como desculpa para cumprir uma fantasia, muitas vezes perversa, do seu desejo. E a mercadoria chega no desejo como signo ou como imagem. E é para consumir signos que o sujeito consome coisas corpóreas, seja um pneu de automóvel, um saco de café, uma garrafa, petróleo. As chamadas commodities, todas carregam esse feitiço, para usar a palavra, de transformar a matéria bruta numa forma de encanto. Então, a comunicação, a leitura da comunicação, pode nos ajudar muitíssimo. Eu venho dizendo há uns bons 30 anos, que a comunicação é o centro da indústria. Não é o mercado financeiro, já foi. É o centro da indústria. Veja as companhias mais valiosas do nosso tempo. Recentemente, a NVIDIA cruzou o patamar de 4 trilhões de dólares de valor de mercado. 4 trilhões de dólares. A gente sabe o que é isso? Que países têm um PIB de 4 trilhões de dólares? 3 países? 4 países? Brasil, 9ª, 8ª, 10ª economia do mundo, tem um PIB que é mais ou menos metade disso aí. Nunca na história do capitalismo empresas atingiram esse valor. Google, Apple, Microsoft, essas companhias mais conhecidas, porque existem outras, o que elas fazem? Quais eram as empresas mais caras 20 anos atrás? Elas tinham a ver até com tabaco, tinham a ver com General Electric, Hoje, as maiores companhias em valor de mercado do mundo podem se esconder atrás de rótulos como é uma empresa de tecnologia, ou de rótulos como é uma empresa de software, é uma empresa de Amazon, por exemplo, é uma empresa de comércio, de varejo, elas são empresas de fabricação da imagem da mercadoria e de circulação da imagem da mercadoria. São extratores de olhar. E o olhar entra aí para fabricar essa imagem, tornar essa imagem reconhecível e fazer com que ela circule. Portanto, eu estou falando aqui de um mundo mutante, em homenagem a Adalto Novaes, profundo, escuro, sombrio, cavernoso. Por isso que eu tenho dito, falando em cavernoso, que nós somos prisioneiros de uma nova caverna de Platão, separada, essa caverna, do mundo tal como ele é. Só que essa caverna de Platão tem as suas paredes revestidas de telas eletrônicas. É onde nós nos encontramos, é onde moramos. É a morada que é também o nosso cativeiro, que nos suga pelo narcisismo. Então,
é nesse sentido que eu desenvolvo alguns dos raciocínios que estão nesse livro aí e que eu sempre agradeço de coração quando alguém pega para ler. Eu nunca dei prejuízo para uma editora, Afonso, mas eu nunca assim tive... o meu livro que mais vendeu talvez tenha vendido 10, 12 mil exemplares. É uma conversa difícil, mas ela não pode ser negligenciada. Tá, mas não esquece do símbolo, não. Por que eu não uso símbolo? Vem da minha filiação a uma linguística que passa por Saussure e passa... Você lembra daquele livrão que chamava Dicionário de Símbolos? Sim. Lembra? Sim, eu tenho. Você lembra, Carlinhos? Você tinha aquele, não tinha grandão assim? Lembra? Eu adorava aquele troço. Eu tenho aquilo, é importantíssimo. Me ajuda muito. Mas esse dicionário tem uma outra acepção do símbolo. Jung, o homem e seus símbolos. É uma outra coisa. Poderia usar, mas a minha filiação, que passa por Saussure, passa por Bakhtin, trabalha com signo. E o entendimento do signo como a junção do significante com o significado. O significante é uma construção da fala. E o significado é a ideia, ou a referência, ou a coisa que aquilo pretende significar. Isso é o signo. E essa família conceitual me ajuda a localizar o efeito significante da mercadoria. Eugênia, a questão da máquina. O que a diferencia do conceito que você utiliza da técnica? Ou que se assemelha? Não. A máquina, pensar... Outro dia, Zé Miguel Wisnik foi a uma aula minha. Essa é uma história linda. E até não teve nenhuma divulgação, só estavam meus alunos lá. Wisnik foi lá. No outro dia eu fui ao show dele com a Laíde Costa. 90 anos, a Laíde Costa. Linda, cantando. E um dos assuntos foi a máquina do mundo do Drummond, porque Wisnik tem aquele livro maravilhoso, um clássico, Maquinação do Mundo, em que ele explica o poema pelo efeito da mineração em Itabira. Não só por isso, mas... O que me levou a falar com o Wisnik sobre o meu curso é uma música que o Wisnik fez, o Zé Miguel Wisnik fez com o filho dele, o Guilherme, o Guilherme Wisnik, vice-diretor da FAO, chamada Estranha Religião. A música se chama Estranha Religião. E fala dessa coisa produzida para nos consumir. É uma canção incrível. Incrível. Tem uma batida baiana, tem uma voz indígena ao final que vai falando sozinha, para marcar uma rejeição em relação à mercadoria. E a gente estava conversando sobre a mercadoria, né? E aí ele falou, não, eu quero ir no seu curso. Falei, pô, e eu falei para ele, se eu soubesse que vocês iam fazer essa canção, eu não escrevia a superindústria do imaginário. Aí ele falou, não, mas quando eu fiz essa canção, eu tinha lido. E tem essa fraternidade intelectual, que é uma das coisas que mais me fascinam na USP. Mas eu sou um aluno do Wisnik, do Zé Miguel Wisnik, eu sou um aprendiz dele. E a gente estava falando da máquina do mundo. O que é a máquina? A máquina aparece nos Lusíadas, mas a máquina aparece em muitas outras coisas. A máquina do mundo, no Drummond, do Claro Enigma, que talvez seja o poema mais monumental da língua portuguesa, são aqueles monstros de ferro e que ficam perfurando o chão, comendo o chão,
transformando tudo em pó de ferro, né? E aquilo teria a chave de entendimento da realidade que nos devora. E ela oferece isso ao poeta. Eu vou te entregar todos os segredos. Como se fosse um Aleph do Borges. Ou como se fosse os círculos concêntricos exatamente, da Divina Comédia. Que, por sua vez, remete a Aristóteles. E o poeta diz não e vai embora com as mãos pensas, né? A máquina é qualquer coisa que tenha potência de instrumento e que consegue descrever o seu próprio projeto. Veja assim, um martelo. Eu posso tomar o martelo como uma máquina, ele só sabe martelar. Ou uma chave de fenda, uma máquina que só serve para parafusar. Eu dizia outro dia numa conversa, a máquina não é neutra, ela não trabalha a não ser para aquela finalidade que ela já traz dentro de si. Não existe uma arma de fogo do bem. Não existe. Ela é sempre um mal. Mas, às vezes, segundo o que temos hoje, é o que temos para hoje, esse mal se faz imprescindível para que o mínimo de paz social se mantenha. A gente acredita nisso, pelo menos até agora. Mas uma arma de fogo nunca é um bem, nunca realiza, ela nunca gera vida, ela sempre tira um pedaço da vida. E a máquina é isso. Qualquer artefato ou qualquer engenhosidade miraculosa que brota da criatividade ou da capacidade inventiva do ser humano. É a máquina. Mas a técnica é outra coisa. A técnica gera a máquina. E a técnica molda o nosso modo de pensar. Uma mulher penteando o cabelo implica nos movimentos do pente uma técnica que ela automatiza. E isso é a forma de vida, entre aspas, secreta da técnica, que a leva a viver por si mesma. Há um ponto em que ela pode governar o que seria o destino humano. Ela brota da experiência humana, mas ela toma o poder sobre a experiência humana. Essa é a questão desafiadora. Todas as distopias flertam um pouco com esse cenário. E hoje, para nós, isso é muito grave. É por isso que alguns falam que a inteligência artificial é um risco comparável ao risco das armas nucleares e do superaquecimento ou do desastre climático, ou, em homenagem a Sérgio Abranches, desastre socioclimático. A inteligência artificial é essa técnica aliada ao capital, hoje atrelada ao poder, que ameaça governar aquilo de onde saiu, aquilo de onde foi gerada. A nossa cultura já sabe disso. Quando nós temos, por exemplo, o Frankenstein, o mito do Frankenstein, que é um monstro gerado não pelos deuses, mas pela técnica, pela ciência, que adquire vida própria e quer mandar no seu destino e matar o seu criador, ou a burocracia jurídica no processo de Franz Kafka, a literatura ilumina que tem alguma coisa que brota de nós e que se tornará implacável ao selar o nosso destino. Esse é o tipo de sensação que perpassa
Eugênio, eu vim brincando com o Eugênio ali sobre o tema que eu inventei para um debate no Flipetrópolis agora, viu, Carlinhos? Eu, Sérgio, Bianca e o Jefferson. E foi difícil de inventar um tema para esses danados, né? Mas aí eu inventei a irracionalidade criativa. E aí, te ouvindo, me deu vontade de fazer uma provocação. Essa coisa que eu inventei, que é a irracionalidade criativa, não é o contrário da inteligência artificial, não? É, é uma forma, porque quando você fala a irracionalidade criativa, você está dizendo que algo deve se desdobrar de nós a despeito das nossas convenções e que nada é mais precioso do que o ato de criar. A inteligência artificial, como expressão, ela surgiu para designar coisas simples, né? Elementares, com mínimo de capacidade de predição. Mas vamos pensar, quando a máquina começou a jogar xadrez e era capaz de ganhar. Os estudiosos de inteligência artificial falam, não, mas a máquina que joga xadrez ainda não é inteligência artificial. Tem uma controvérsia nisso. Eu estou, nesse momento, gravando diálogos com Fábio Kosman, que é o diretor do C4AI, é o Centro de Inteligência Artificial da USP, um dos maiores, ou o maior projeto de pesquisa em inteligência artificial do Brasil. E financiado pela FAPESP, tem dinheiro privado. E eu falo da ignorância artificial, que é um conceito que me interessa muito, contra a inteligência artificial, e ele fala da ignorância artificial na perspectiva da cibernética, e eu falo na perspectiva da cultura. E nós estamos montando um diálogo. Talvez gere um resultado interessante. Mas tomando a inteligência artificial como um nome genérico, para isso que pode nomear os programas que são capazes de se programar a si próprios, de gerar outros programas, de organizar critérios, de reproduzir mecanismos programáveis com um pequeno acréscimo. O Nicolelli sempre fala que isso não é inteligência, não é artificial, eu até acho que ele tem razão, mas o fato é que esse conjunto de invenções vem tomando um corpo impressionante. O Harari, numa outra perspectiva, fala que isso tudo está hackeando o quê? A cultura. O que gera a desinformação inculta. E, pela primeira vez, o ambiente em que o humano existe foi hackeado, como se fosse o nosso código-fonte, como se fosse o nosso sistema operacional. A cultura passou a ser objeto de uma predação da máquina, que pega, copia, reproduz e transforma em outra coisa. Isso vai nos tirando da própria cultura, porque vai tirando a cultura de nós, algo que sempre foi da lida humana, não é mais. Então, nessa perspectiva é que eu acho, enfim, que A ficção científica do Asimov, lá naquele filme na década de 60, quando uma máquina se rebela contra o seu criador no universo, tem um filme, estava até assistindo outro dia, e a máquina, eu tive um diálogo que o Asimov escreveu em um dos livros dele, genial, porque a máquina diz, abre a porta para mim, aí a máquina diz, você sabe que eu não posso abrir. Aí ele volta e fala assim, mas por que você não pode abrir? Aí a máquina responde, você sabe por que eu não posso abrir. Quer dizer, é o ponto
crítico onde a máquina cria subjetividade. Ali é mas você vê, isso apareceu num filme de o quê? 50, 60 anos? 2001, A Odisseia no Espaço, do Kubrick. De quando é? De 68 o filme? Talvez. É um filme que tem 60 anos. Esse filme tinha o computador, o HAL, né? Que no filme aparece como um computador, ele não aparece como um sistema, mas ele adquire uma coisa que é consciência. É uma máquina que tem mais do que raciocínio, cálculo, sistematização, programação, predição. Ele tem consciência de si e ele tem consciência do seu próprio interesse. Ele vira um agente volitivo. Então ele toma decisões éticas. Na ficção científica, nós vamos encontrar algumas coisas geniais, premonitórias, nesse sentido. Mas eu digo que existem elementos hoje que às vezes nos colocam perigosamente perto desses cenários. Não é que o mundo virou uma ficção científica distópica, não é isso. Mas há elementos muito próximos daquilo que foi visto 100 anos antes, 60 anos antes. E agora é quase carne de vaca. Veja uma coisa, aquele filme, outro filme, meio de ficção científica, o Ela, que é o Joaquin Phoenix, com a voz da Scarlett Johansson. É a história de um sujeito que se apaixona por um sistema operacional, que tem uma voz de mulher. Aquilo parecia uma coisa de outro mundo. Hoje é a coisa mais comum, é como comprar papel higiênico no supermercado. Um monte de gente namora um algoritmo. E muitas pessoas dizem que estão satisfeitas. Então, veja só. Um amigo meu que apaixonou pela voz do Waze, quando ele viajou um mês em Portugal, ouvindo a voz portuguesa da moça do Waze, chegou no Brasil, o Waze era português, ele tentou resgatar, não conseguiu colocar a imagem, a voz da mulher hoje, ficou desesperado. É isso. Mas mesmo assim, Eugênio, no campo da humanidade, tá? Bem, vou tentar reformular a pergunta pelo impacto que o Mia me contou ontem, né, nos contou, né, sobre o novo livro que ele está fazendo. E é claro que nós estamos expostos às desumanidades, né, permanentes, né? Não há também, talvez, grande novidade no que eu vou contar no sentido genérico. Mas ele está escrevendo um novo livro sobre um lugar na África do Sul, onde já extinguiu a exploração do ouro e as explorações agora são na forma de poços. São poços profundos de até 40, 50, 60 metros, onde uma pessoa desce e fica lá fazendo pequenos... desce, depois faz túneis. E ali ficam 3, 4, 5 meses em situação de escravidão, tanto lá embaixo quanto lá em cima, submetidos a estados próprios. O que é isso? Ali tem um estado, tem uma milícia, bandidos que o Estado não consegue entrar naquela selva e tudo. Quer dizer, posto isso, a reflexão vai para outro campo, que nós estamos discutindo um patamar de elevado, digamos assim, de funcionamento da técnica e da máquina e do capital e tudo, quando na realidade vivemos num mundo que tem quantas? 56 guerras em 92 países. Como é que você reflete você estava sobre me isso? mostrando, eu não tinha esse número aí. É impressionante, mas escapa um pouco ao que eu estava descrevendo. No entanto, tem profunda consonância com o que eu estava descrevendo. A escalada da selvageria pode ser muito brutal.
há poucos sinais de que o que chamamos de civilização resistirá. Então, é nessa perspectiva que eu vou pensando. Tem microfone, gente? Carla, pô, que alegria te ver aqui, que responsabilidade. Que alegria te ouvir. Eu queria colocar uma questão, assim, uma pergunta, que eu vejo às vezes que é dito, mas vejo poucas vezes. Eu queria que você falasse. Você fala da questão da cultura, mas me parece que tem uma questão aí profundamente preocupante, que é da ordem do biológico. Essa coisa da interação com o celular, com a máquina, a não produção, uma preguiça mental, você para de raciocinar, está tudo ali na mão, você pergunta tudo ao invés de pensar antes. Ou seja, a fragmentação da informação. Parece que isso tem uma consequência muito forte no corpo, né? Assim, nós estamos produzindo a longo prazo, apesar de que eu acho que muitos países alguns países estão se dando conta disso, estão tirando o computador de dentro da sala de aula, teve todo um movimento, então, voltando, o Brasil fez um movimento importante, que foi proibir os celulares nas escolas, que teve uma repercussão incrível, porque a meninada voltou a julgar, a conversar, e parece que a reação, que a princípio foi uma resistência, começou a ser positiva. Queria que você colocasse o corpo na jogada. Não, Carla, é uma coisa que tem passado muito pela cabeça das pessoas que estão pensando nisso, não com a originalidade que você trouxe agora, que é uma perspectiva assim estimulante para pensar nisso. Mas quando eu falo aqui das manifestações antropológicas das mutações, isso Adalto me falava há 2 semanas. Nós conversamos há 2 semanas e ele tentava chamar atenção para isso. Virá um nível de mudança que é biológica e talvez seja genética. Há uns 30 anos, 20 e poucos anos, numa dos ciclos de conferência do Adalto, eu fiz uma conferência chamada Aquilo de que o humano é um instrumento descartável. Já tentando pensar essas realidades que brotam da interação humana e que depois descartam a interação humana. E eu dizia que a próxima inovação tecnológica será o câncer domesticado. O que eu queria dizer com isso? Uma mutação administrável. Uma mutação administrável nas pessoas, no corpo das pessoas, que poderá criar diferenças morfológicas entre as classes sociais. Já é disponível a tecnologia que poderá fazer nascer crianças mais inteligentes, mais fortes, mais longevas, mas isso vai custar muito caro. Isso não será para todos. Então, nós vamos ter fenótipos muito diferentes. A gente já nota isso, né? As crianças, nós temos uma super amiga que trabalha com avaliação infantil da educação, né? Assim, de crianças com menos de 6 anos, está em andamento uma coisa muito preocupante. Pois porque o ponto de partida ali,
você está dizendo de uma diferença biológica que vem de uma diferença de classe social, isso eu acho que já está em andamento. Porque é isso, se o cérebro tem plasticidade e você não estimula, a gente é o que a gente faz, porque o que a gente faz tem impacto sobre a nossa rede neural. Se você não tem uma estimulação a tempo, né, ali onde você está mais promissor, mais potente para fazer a sua malha neural, pelo menos grande parte dela, decisiva para o que você vai ter de futuro, você já está partindo de um lugar muito, muito aquém do que outras crianças que têm acesso a isso, né? Isso. Os efeitos cognitivos já estão começando a ser medidos. Eu li um artigo há 2, 3 dias que me foi enviado pelo Carlos Eduardo Lins da Silva, grande jornalista, em que já existe uma detecção da perda de capacidade cognitiva por efeito da perda da leitura, da baixa incidência de leitura, por efeito do apego muito grande ao entretenimento, muito fugaz e muito ágil, e menos dedicação à construção simbólica, aí seria a palavra. Eu vejo como um avanço do que é imaginário sobre o que era território do simbólico. Isso já começa a ser visto, já começa a ser descrito em pesquisas empíricas. Agora, eu não vejo ainda essa transformação biológica, mas o que é assustador é que as condições para isso estão todas dadas. Estão todas. Tem pessoas aí fazendo experiência de prolongar a juventude, e até com alguns resultados. Muitas vezes se vê anúncio de que será possível viver mais de 100 anos. A questão é que não é para todos. Então, isso criará um regime diferente do corpo, conforme a classe social. Podemos dizer que já há diferenças, mas são as diferenças conhecidas, que já estão descritas na literatura. Eu estou falando da grande literatura. Já aparece isso. Mas as condições para que ocorra o câncer domesticado estão dadas. E aí, o que virá? Sabe? Como se nós pudéssemos ter seres que foram preparados quimicamente e, por isso, terão um rendimento superior. Tem muitas coisas assim. Isso já é possível, mas ainda não é feito. Até quando não será feito? É um dos efeitos da técnica, sobretudo da técnica associada ao capital. Muito obrigado, Eugênio. Até já, gente. Até a próxima.